Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem o desenho aqui do próprio enunciado, tá? E a gente vai analisar com base nele. Pelo desenho, a gente consegue ver que as duas espiras estão conectadas em paralelo na mesma fonte, o que faz com que elas tenham a mesma DDP. Como que eu sei que elas estão em paralelo? São duas opções. Eu vejo que aqui na DDP, né, na fonte de energia, eu vou ter um fio que ele vai encontrar um nó e se dividir entre dois outros fios, tá bem? Então, quando a gente faz isso, é porque a corrente está se dividindo e a gente tem uma associação em paralelo. Da mesma forma que os dois se dividem e a gente tem uma associação em paralelo. A outra forma de a gente identificar isso seriam os pontos de potencial. Esse ponto de potencial é o mesmo aqui, ó. Afinal, se o fio é o mesmo, o ponto é o mesmo. Da mesma forma que aqui embaixo, esse ponto é o mesmo. Então, tanto a espira A quanto a espira B começam e terminam passando por um mesmo ponto de potencial, tá bem? Isso vai nos indicar que o valor da TDP para elas é exatamente o mesmo. A partir disso, a gente vê aqui, ó, o material aqui da região B, ele possui alta resistividade e o da espira interna, baixa resistividade. Isso funciona para a gente aplicar lá na segunda lei de Ohm. R é igual a ρ vezes L sobre a área. A área será a mesma para as duas espiras, a área da secção transversal do fio. Então, isso não vai influenciar. Aqui no fio B, a gente claramente consegue ver que o comprimento dele será maior, tá? A mais externa, né? O comprimento dele será claramente maior e isso faz com que o L seja maior. Além disso, a resistividade dele vai ser maior, o que faz com que a sua resistência seja maior. Porque se resistividade e comprimento são maiores, então a resistência desse fio mais externo também será maior. Aqui no fio mais interno, como o comprimento e a resistividade são menores, então a resistência dele é menor, tudo bem? Quando a gente aplica na equação U é igual a R vezes I, que a gente já tem o E aqui, ó, que é o mesmo U para todas as espiras, então a gente fala que R vezes I são inversamente proporcionais. Esse aqui vai ter uma resistência maior, então a corrente elétrica dele vai ser menor. Esse aqui vai ter uma resistência menor, então a corrente dele vai ser maior. E isso vai influenciar na formação de campo magnético. O campo magnético é campo é igual ao μ, que depende do meio, vezes a corrente sobre 2πd, onde d é a distância em relação ao fio, né? Aqui, ó, a gente vai considerar a distância como os pontos centrais ali, tá? Mas veja que o fato de da espira A ter uma corrente maior faz com que ela produza um campo elétrico maior. E isso faz com que ela influencie mais no que vai acontecer, tá bom? Primeiro vamos calcular aqui o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica aqui na bateria, ela sempre sai do menos para o mais, tá? Então, ó, aqui vai percorrer esse fio, vai vir para cá e vai fazer esse caminho. Então, aqui na espira A, o sentido da corrente é horário, tá? E depois ela volta para cá e recomeça o caminho. Para a espira B, a gente tem aqui, ó, a corrente vem, faz esse caminho aqui, tudo bem, e vem para cá. Então, para a espira B, o caminho é assim, ó, é anti-horário. E a partir disso, a gente vai analisar os campos. Lembra como se analisa o campo? É na mão, aqui tá a sua corrente e aqui tá o sentido do campo. Tá legal? Aqui, ó, vamos ver? Aqui no sentido, aqui, o horário. Então, a gente pode ver aqui, ó, nesse ponto aqui a corrente tá subindo, né? Se ela vem aqui, nesse ponto ela tá subindo. Então, eu posso colocar o meu dedo e fazer aqui, ó, dedão no sentido da corrente, que é para cima, ela tá subindo, e aqui, ó, entra,
sai. Entra, sai. Então, ela está entrando em A e saindo em B. Então, aqui a corrente produzida pela espira mais interna, ela entra em A e sai em B. E para B, onde o sentido é no anti-horário. Aqui nesse ponto, ele vai estar saindo, tudo bem? Perdão, vai estar para baixo. Então, eu coloco o meu dedo para baixo e faço o sentido de rotação de novo, ó. Para cá, para cá. Então, aqui ele vai estar entrando desse lado e saindo desse lado. Se aqui o A estava entrando aqui e saindo aqui, e para o B ele está entrando aqui e saindo aqui, então aqui o campo vai sair, porque o campo das duas espiras está saindo aqui. Então, na região B, o campo vai estar saindo. Aqui para a região A, ó, para A está entrando e para B está saindo. Só que como a corrente de A é maior, ela gera um campo maior, ela vai se sobrepor e vai acabar entrando, ó, aqui. Então, o gabarito seria entrando na região A e saindo na região B.